Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, debater sobre a escala 6x1, contando com um empresário e políticos, falando da escala do político e como que funciona esta questão na prática sobre o mercado e a minha experiência trabalhando em outro país, tá bom? Então, para você que não me conhece, eu sou Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Pois bem, vamos começar então com uma escala, fazer a comparação da escala de trabalho normal do funcionário normal, que aqui a gente não precisa explicar como que funciona, afinal de contas estamos falando da escala 6x1, e como que funciona a escala de trabalho do político. Vamos lá. Gente, agora eu quero mostrar aqui para vocês do político. Você sabe qual que é a escala do político? 3x4. 3x4. Aí eu queria começar falando o seguinte para vocês. O mês de janeiro já não trabalha. Então eu vou colocar, eu vou fazer diferente, tá? Do político aqui eu vou mostrar quanto que ele não trabalha. Então o mês de janeiro já vamos colocar aqui a média, eu estou fazendo média. 30 dias, coloquei aqui. Só que tem o quê? Tem o mês de julho também, que tem 2 semanas de recesso. Então nesse mês de julho trabalha só 2 semanas. Se a gente trabalha então durante a semana, são 3, porque não é 3 por 4, então seria 6 dias dessa semana de julho, né? Então você vai colocar 30 menos 6, vai dar 24, gente, aqui ó. Então, coloquei mais 24 dias sem trabalhar. Então, eu peguei 10 meses. 10 meses. Então, se é 3 por 4, quer dizer, então, que a gente fica 4 dias, né, da semana sem trabalhar. Então, quer dizer que o mês tem 4 semanas. Então, o que você vai fazer? 4, 8, 16. Então, 16 dias vezes 10 meses. 16 dias vezes 10 meses dá 160 dias. Então, você quer ver quanto que o político não trabalhou? Tá aqui ó. Coloquei aqui para vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Mostra aqui. 214 dias sem trabalhar. 214 dias sem trabalhar. Sabe quanto tempo que ele trabalhou? Dos 365 dias? 151 dias. É nítido que sobre a escala do político precisa ser debatido muita coisa, e não somente a quantidade de trabalho, mas o valor que é pago para esses políticos e também quanto a máquina política ela é inchada. Então a gente gasta muito dinheiro dos impostos para manter esses políticos que, pelo que a gente está percebendo, mal trabalham. Alguns, e deixo claro, alguns, porque provavelmente os políticos sérios, eles não vão pegar esses 4 dias de folga e vão ler sobre alguma lei que deve ser aprovada, vão escrever projetos, porque tem alguns que nenhum projeto ele faz. Fica somente aqui na mamata ganhando dinheiro do povo. Isso aí deve ser assim, a maioria deles, né? Então por isso que a gente tem que escolher bem os políticos. As pessoas não se preocupam em saber para onde vai o dinheiro. Então tem tanta coisa no Brasil que precisa mudar, que falar sobre a escala 6x1 é uma das prioridades. Mas também tem outras prioridades, como isso aqui. Se tá nessa mamata toda, aumenta-se trabalho de segunda a sexta. Tem tanta coisa para aprovar, tem tanta coisa para fazer dentro do governo, e o pessoal acha que pode ficar 4 dias em casa ganhando 40 mil ou sei lá mais, porque cada vez eles aumentam o salário dos políticos enquanto o brasileiro se ferra. Mas a gente não está aqui para debater sobre a questão da escala de trabalho dos políticos, mas eu trouxe para a gente ver a diferença, que realmente é assustador. E isso vai deixar as pessoas ainda mais furiosas.
né? Porque o Cleitinho veio trazer isso a público. Aí pronto, agora a galera vai bater em cima dizendo que a escala 6x1 deve ser aprovada. Mas calma. Vocês viram que tem erro no projeto, como o Nicolas mesmo falou. Se vocês quiserem ver o vídeo inteiro do Nicolas, vocês precisam ir lá no canal dele, ou no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube. É só jogar Nicolas, vocês sabem, né? A gente não pensa na questão do empreendedor. Eu sei que o trabalhador está pensando no lado dele, o empreendedor tem que tentar pensar nos dois, porque o empreendedor, ele tem que manter a empresa dele viva. E aqui eu não estou falando que a escala 6x1, ela é boa, de jeito nenhum. A minha experiência em outros países, eu nunca trabalhei mais de 5 dias na semana. Você trabalha se você quiser, mas você não é obrigado. E calma que eu vou explicar. Mas antes, então, eu vou trazer, por exemplo, a resposta de um empreendedor sobre esses debates. Porque hoje está sendo proposta derrubar a escala 6x1, mas ninguém está pensando no caso da empresa. Contratar pessoas no Brasil com as regras da CLT é um caos. Tem que mudar as leis trabalhistas para depois derrubar essa escala. Só que a galera só quer saber de fazer o burburinho, e é isso que a esquerda sabe fazer com glamour. Colocar empresas contra funcionários, branco contra negros, gay contra héteros, mulher contra homens. Isso eles sabem fazer, mas cadê a solução? Ah, vamos derrubar a escala 6x1. Beleza, qual a solução? Derrubar a escala 6x1? Vocês já fizeram a conta? Como que isso vai funcionar? Não, então fica difícil, realmente tem que ter o debate, entendeu? Você não trabalha, você não é CLT, então você não tem direito de opinar na PEC 6,1. É isso que vocês jogam na minha cara o tempo inteiro. Não sou CLT, tenho uma empresa. Se eu fechar as portas hoje, não muda em nada no meu padrão de vida, porque eu tenho mais patrimônio. Mas essa não é a realidade do Brasil. Eu sei que tem várias famílias que dependem da minha empresa e o Brasil, ele é sustentado por microempreendedores e empreendedores médios. É a Dona Maria, que tem um açougue, é o seu José, que tem uma frutaria. Essas pessoas empregam o Brasil. Porque de cada 10 trabalhadores, 8 estão em micro e médias empresas. E vocês estão fugindo da questão principal aqui. Vocês estão sendo regredidos, infantilizados. A gente tem uma carga tributária absurda. Por que você acha que abre e fecha tanto a microempresa? Você está disposto a mercado fechar final de semana? Farmácia fechar final de semana? Lotérica fechar na sexta-feira no fim do dia? É isso? Porque é isso que vai acontecer. Porque vai aumentar o custo e quem vai pagar é o consumidor. É você que compra que vai pagar mais caro. Vamos discutir carga tributária? O governo não vai abrir mão de receber menos tributo dessas pequenas empresas, porque tá aí, máquina pública inchada, tem que cortar gasto, não sabe de onde corta programa social, porque isso impacta na popularidade e hoje eu tô lá na frente pensando na minha reeleição de 2026. Vamos discutir baixar para 5,2? Eu concordo, eu acho que tem que baixar, mas tem que mexer na carga tributária. O governo tá disposto a mexer? Eu sou a favor de baixar, mas vocês estão fugindo do cerne da questão. Vocês estão sendo birrentos e infantilizados. E agora eu vou trazer uma outra pessoa para falar sobre esses tributos mesmo, o que poderia acontecer caso este projeto seja aprovado. Vamos lá, vamos entender. Léo, você deveria apoiar o projeto da deputada Erika Hilton do PSOL, que acaba com a escala 6x1 e implementa a escala 4x3. É verdade, seria muito mais fácil pra mim apoiar esse projeto. Como deputado ia agradar muita gente, mas como economista, eu sou obrigado a falar das consequências disso. Porque veja, você pode escolher o que você quiser, não tem problema, mas você não pode evitar as consequências das suas escolhas. Pois é, se a gente reduzir a escala de 6x1 para 4x3, isso significa uma redução da força de trabalho em 33%, certo? Sim, isso não está em contestação aqui. Agora, se a força de trabalho diminui 33%, mas os salários são mantidos, o custo do trabalho aumenta para as empresas. E no curto prazo, isso pode parecer vantajoso para alguns, mas há consequências inevitáveis para todos. Quem paga a conta por isso? Bem, quando o custo do trabalho aumenta, 3 coisas podem acontecer. 1. As empresas podem repassar o custo aumentando os preços. Nesse caso, todos os consumidores pagam a conta dessa inflação. 2. As empresas buscam alternativas como o trabalho informal para cortar os custos. Nesse caso, quem paga são os trabalhadores, que não vão possuir mais direito nenhum na informalidade. 3. As empresas podem contratar menos e até substituir gente por máquina. Quem paga nesse caso são os trabalhadores com menos empregos. Ah, eu não acredito que isso aconteça. Ok, não precisa acreditar em mim, basta olhar os dados. As empresas que utilizam escala 6x1 geralmente estão no setor de serviços, onde a informalidade é mais alta. Só para você ter uma ideia, na construção civil, 60% dos trabalhadores são informais. No comércio, esse número é de 40%. Veja o caso das empregadas domésticas. Em 2013, o governo Dilma aprovou uma PEC das domésticas que jurava que aumentaria os direitos, o emprego, o salário. Pois é, passados 10 anos, o que aconteceu? A informalidade, que já era alta, 68%, passou para 75% e não teve aumento de salário nem do número de contratações. Quem sofreu
foi elas. Agora vamos ver outra pesquisa. Uma tese de um aluno de PhD em economia olhou como a reforma portuguesa, que reduziu as horas de 44 para 40 horas em 1996 na caneta, impactou o emprego, a produção e a produtividade das empresas. Resultado? Com o aumento desse custo de trabalho, as empresas afetadas reduziram suas vendas e diminuíram as contratações. Veja só. Uma outra pesquisa olhou 25 países desenvolvidos e mostra que a redução de 1% nas horas de trabalho de forma artificial, ou seja, na caneta, aumentou a automação em 1%. Ou seja, eles sofreram. Ainda assim, é natural que os trabalhadores queiram trabalhar menos horas. Sim, eu concordo. Todos podem e devem, trabalhar menos horas. Mas há formas melhores de fazer isso. É exatamente por isso que eu defendo que o trabalhador tem o direito de negociar direto com o seu empregador, recebendo um salário mínimo por hora trabalhada. Nos Estados Unidos, é assim que acontece. O salário mínimo é de 7,25 dólares por hora trabalhada. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Mas todo mundo pode escolher e eu defendo isso. Ah, você é contra a redução das horas trabalhadas. Negativo, amigo. O que eu tô alertando aqui é que fica fácil esses políticos pagarem de heróis, sendo que quem paga a conta dessas escolhas populistas não são eles. São os trabalhadores que vão ver seus empregos ameaçados, com seus salários corroídos pela inflação, suas funções substituídas por máquinas e cada vez mais empregos. Se a gente realmente quer uma redução de horas trabalhadas de forma sustentável, a gente tem que olhar como outros países conseguiram isso. E eles conseguiram, mas não foi através da caneta ou do populismo de políticos. Foi investindo em tecnologia, máquinas, equipamentos, acabando com a burocracia das empresas, foi aumentando a produtividade. Com as pessoas produzindo mais, elas podem descansar mais e terem salários mais altos. Mas ainda assim, se a maioria quiser insistir nisso, tudo bem, é uma escolha. Mas as consequências são essas. Porque é como você dizer para um nutricionista que quer comer 6.000 calorias por dia sem engordar. Um profissional que concorda com você, desculpa, ele vai estar te enganando. Assim como na política. Enganar as pessoas com palavras bonitas é fácil, mas enfrentar a realidade com responsabilidade e coragem, isso sim exige compromisso. E é justamente pela abundância de populistas e a escassez de líderes corajosos que faz o que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas que o nosso país continua pobre. O progresso não vem com promessas vazias, vem com escolhas difíceis que vai ajudar as pessoas, principalmente as que mais precisam, e não com populismo barato. Então, pegando esse gancho que ele falou sobre a questão do pagamento por hora nos Estados Unidos, eu vou contar a minha experiência na Austrália. Na Austrália funciona da mesma forma, o pagamento é por hora, tá bom? Então, se você trabalha 1 hora, você vai receber 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Só que os trabalhos, eles têm assim, você vai trabalhar, a empresa escolhe, você vai trabalhar por 5 horas. Tinha alguns trabalhos onde eu me sentia totalmente livre, que foi o Uber Eats. Uber Eats eu trabalhava 1 hora se eu quisesse, 2 horas. Tinha dias que eu preferi ir para a praia. O trabalho mais livre que eu tive foi Uber Eats. Mas quantos funcionários a Uber Eats tem? A empresa Uber tem? Milhares! Então, se eu trabalho ou não faz diferença para a empresa. Vai fazer diferença para o meu bolso. Então, eu era livre nesse nível. Agora, empresas que contratam, e é só contrato, não é CLT, não existe CLT fora do Brasil, tá bom? Não existe. Essa carga tributária ridícula que tem no Brasil não existe fora do Brasil. Então, por exemplo, eu vou contar a experiência de uma amiga minha que trabalhou no supermercado. Supermercado abre de domingo a domingo. Então, ela era contratada 3 dias, fixa. Então, ela ia segunda, quarta e sexta. Só que precisa de algumas pessoas para ir terça, quinta e sábado. E domingo. Então, tem que ter uma movimentação de funcionários muito grande. A empresa tem que ter muitos funcionários para substituir essas pessoas que não vão nesses outros dias. Então, assim, pensando na questão do Brasil, algumas pessoas, por exemplo, não gostam de trabalhar em comércio, que é a mão de obra que mais se precisa, Então, a circulação de funcionários tinha que ser muito grande. Funciona muito bem na Austrália, tá? Por exemplo, tinha pessoas que tinham 3 empregos. Um trabalhando no mercado, trabalhando em escritório e trabalhando outra, como Uber Eats. É fácil ter, só que as regras do país funcionam para que isso aconteça. E aí, para se conversar para ter isso no Brasil é complicado, porque as pessoas estão acostumadas a ter um emprego. Era ideal na Austrália que você tenha um fixo e depois os outros dias, se você não quiser ter o fixo, você tenha esporadicamente um ou outro. Ou se você conseguir 2 fixos, você fica 3 dias em um, 2 dias em outro. É assim que funciona fora, mas a carga tributária, ela não existe. O que a gente faz? A gente emite um documento, tá bom? Onde a gente fala para a empresa, a gente trabalhou tantos dias e tantas horas por cada dia. Emite, ou a empresa mesmo emite, ela paga e depois você declara isso para o governo. E você recolhe o imposto para o governo. É isso que a gente faz. Agora, tem empresas que fazem o recolhimento, por exemplo,
da Previdência, né, que a gente fala. Só que ela desconta isso do seu salário. Por exemplo, em vez de pagar, sei lá, 35 a hora, ela vai pagar 25 e os outros ela vai recolher para pagar para sua previdência, né? Para a empresa que você escolheu, você escolhe, aí ela recolhe, tira de você e dá automaticamente para essa empresa. Depois você consegue recolher, você deixa lá, enfim, você vai pagando. Igual quando um autônomo, né, conseguia pagar o INSS por fora. É basicamente assim. Então as regras são bem diferentes e são bem melhores, mas o fato é que você pode trabalhar 5 dias se você quiser, 6 dias se você quiser, 7 dias. É livre para que o funcionário escolha quantas horas e quantos dias da semana ele pode trabalhar. Quando as pessoas vão trabalhar fora do Brasil, elas não se importam com a garantia da CLT, que a CLT traz, né? Trabalho fixo. Pelo contrário, as pessoas conseguem fazer muito mais dinheiro sem essa coisa engessada da CLT fora do Brasil. Por isso que o pessoal sai do Brasil para trabalhar fora e quando você pergunta se quer voltar para o Brasil, não volta. Por mais que esteja trabalhando pra caramba, porque vai depender da pessoa. Ela pode não trabalhar muito se ela quiser, mas também ela não faz dinheiro. É assim que a banda toca, entendeu? E é assim que vai continuar sendo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!